Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, Então Virá o Fim. Título do volume 3, Preparar o Material para a Edificação. Autor, André Dong. Título da semana 4, A Caminho da Cruz, da Morte e da Ressurreição. Quarta-feira, ler com oração 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus condenado pelo Sinédrio. O Senhor Jesus é o Eu Sou. Mas para que o plano de Deus Pai fosse cumprido, Ele permitiu que o prendessem. Os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mateus 26, 57. Pedro o seguiu zelosamente, mas também foi nessa ocasião que negou o Senhor 3 vezes. Ao ser alertado pelo próprio Senhor, Pedro mostrou-se muito intrépido, afirmando que, se preciso, morreria junto com ele. Entretanto, sabemos que depois negou conhecer Jesus. Como temos enfatizado, a edificação da igreja requer a negação do ego. Embora nesse momento Pedro ainda não estivesse preparado para tanto, depois vemos como foi importante sua participação na pregação do Evangelho no livro de Atos, visando a formação da igreja. Muitas vezes, como Pedro, negamos o Senhor com nossas atitudes, mas Ele está sempre pronto para nos receber, como depois fez com Pedro. No Sinédrio, os principais sacerdotes procuravam algum testemunho falso contra Jesus com a finalidade de condená-lo. Essa foi a forma como julgaram o Senhor, com testemunhas falsas. Esse é o julgamento humano. Os versículos seguintes continuam: e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram 2 afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias, versículos 60 e 61. Então o próprio sumo sacerdote Caifás perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus, versículos 62 e 63. O Senhor Jesus não pôde negar. De fato, Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Versículo 64. Com essa declaração de Jesus, o sumo sacerdote rasgou as vestes, declarando que não havia mais necessidade de testemunhas, pois Jesus tinha blasfemado. Capítulo 26, versículo 65. Mas qual era a blasfêmia? Ele era de fato o Filho de Deus. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Versículo 66. Na verdade, essa sentença no Sinédrio já estava previamente combinada, uma vez que o julgamento foi totalmente manipulado pelos homens. A partir daí, o Senhor começou a ser maltratado. Cuspiram em seu rosto, deram-lhe murros e o esbofetearam. Jesus, como nosso Salvador, sofreu muito por nós. Ele, como Filho do Todo-Poderoso, poderia simplesmente convocar anjos do céu para aniquilar todas aquelas pessoas. Mas para cumprir a redenção por nós, permaneceu calado, sofreu tudo sozinho. Ele tinha um foco: morrer e ressuscitar para edificar sua igreja. Contudo, como os líderes religiosos não podiam determinar uma sentença de morte, decidiram entregá-lo ao governador Pilatos, que tinha autoridade para tal.
Então amarraram o Senhor e o levaram. Judas, que o traiu, ao saber que o Senhor havia sido condenado, por remorso, devolveu aos principais sacerdotes as 30 moedas de prata que recebera. Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Mateus capítulo 27, do versículo 4 ao 10. Pergunta de hoje: por que os líderes religiosos entregaram o Senhor para Pilatos? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.